Olá, está começando agora o ACS na TV, que recebe hoje o Dr. Sérgio Fernandes Marques, diretor jurídico da Associação Comercial de Santos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, em nome da associação. Muito obrigado, agradeço o convite, agradeço a diretoria da associação pela gentileza do convite e a você também por ter... Vamos ter muitas informações a prestar, vai ser um bom serviço para a sociedade. Dr. Sérgio, nós dispensamos a sua apresentação, a sua trajetória aqui, porque você já esteve outras vezes aqui, né? Faz parte da casa e hoje tem um assunto bem importante, uma novidade para contar aqui no programa da ACS na TV. Só que antes de falar dessa novidade, acho que é importante a gente introduzir o assunto, né? Claro, claro. E aí, quando a gente fala sobre o assunto, a primeira pergunta é: o que é arbitragem? Porque é sobre essa questão que nós vamos falar. Perfeitamente. Bom, antes, é de fato importante fazer uma introduçãozinha. O nosso modelo de solução de conflitos no Brasil sempre foi estruturado para que o Poder Judiciário, o Estado, dissesse quais seriam as soluções cabíveis nos casos de litígio. Então, nós temos um histórico de uma atuação estatal clássica, ou seja, o juiz, servidor público, os tribunais dando as soluções. O que, na verdade, a partir de 1996 aconteceu, é que o Brasil implantou um outro modelo de solução de litígios, de solução de conflitos, que é entregar para um ente privado, para um terceiro, uma pessoa ou uma corte arbitral, a possibilidade de solucionar conflitos que antes eram levados necessariamente às barras dos tribunais e hoje você pode solucioná-los através desse expert, desse perito, daquele que é chamado pelas próprias partes litigantes para resolver de modo privado esse conflito que surgiu. Então, isso é arbitragem, é esse modelo de solução de conflitos que, ao invés de gerar uma solução estatal pelo Poder Judiciário, a solução se dá por esse organismo, esse ente, essa entidade privada, que são os árbitros ou as cortes arbitrais, as cortes de arbitragem. A mediação faz parte também? É uma outra questão, é um outro termo? Quando a gente fala em arbitragem, normalmente se vincula a mediação e arbitragem. Inclusive, a nossa Câmara é Câmara de Mediação e Arbitragem. É que são dois modelos diferentes. A mediação, você tem um terceiro que não soluciona, mas ele auxilia os litigantes a construírem uma solução deles. Portanto, a solução parte dos próprios litigantes. O que o mediador faz é orientar, é propor soluções, é propor caminhos. Na arbitragem, não. Na arbitragem, a solução é dada pelo terceiro e, portanto, as partes se submetem a ele como se ele fosse um juiz. Na mediação, ele só coordena, mas ele não decide, ele auxilia as partes. Então, normalmente, as câmaras são de mediação e arbitragem, porque os peritos, os nossos especialistas, são tanto aptos para solucionar no âmbito da arbitragem, como também são aptos para orientar as mediações. E, doutor Sérgio, como funciona esse ramo da arbitragem no jurídico? A arbitragem ela é um modo de solução de conflito, portanto, envolve, claro, o direito, envolve questões jurídicas. Mas ela não é formada necessariamente por advogados. Quer dizer, é bom que as partes litigantes estejam acompanhadas de advogado, é essencial. Mas a solução, o especialista, não é necessariamente um advogado, que, aliás, talvez nessa seja a melhor característica da arbitragem, que é entregar a solução para alguém que não necessariamente resolva as coisas diante das regras de direito, mas muitas vezes diante de regras, de costumes que orientam aquele tipo de mercado. Portanto, você vai ter um litígio de café resolvido por um especialista no ramo do café. Não necessariamente um jurista que resolva as questões do ponto de vista do direito. Então, é um campo que os advogados precisam tomar conhecimento, porque os advogados precisam orientar seus clientes. E há uma lei enorme, por sinal, cheia de meandros que os advogados precisam conhecer. Mas não necessariamente ele se insere na solução, mas também no auxílio. E qual a importância de ter uma câmara de arbitragem? Em todos os lugares tem essa câmara. Como funciona para essa criação? A gente precisa reconhecer que nós estamos numa cidade com uma grande relevância no mercado brasileiro, né? Nós temos o maior porto, nós temos um polo importante em Cubatão. Então, a associação percebeu que esse modelo de solução desafogaria o Poder Judiciário, entregando à sociedade santista e à sociedade da região metropolitana a condição de ter solução de conflito com muito mais celeridade, muito mais especialidade. Então, a importância é dar à sociedade
um ambiente de solução de conflito com muito mais rapidez, com muito mais assertividade, com muito mais coerência. Então, se a gente estivesse falando de qualquer lugar, já seria importante ter. Mas com o nosso porto, com o nosso polo industrial, é fundamental a gente ter uma porta de saída que não seja necessariamente o Poder Judiciário. E como foi criado, né, a ideia? Porque agora a gente entra na novidade de uma Câmara de Arbitragem na Associação Comercial de Santos. E como foi a ideia, como foi essa criação? Quando surgiu? A ideia de termos, de alguma forma, um mecanismo de arbitragem surgiu já na gestão anterior, que se criou um modelo um pouco diferente do atual, em que nós nos inseríamos como um polo de uma Câmara Arbitral Nacional. Portanto, o Santos não tinha uma própria Câmara, a associação não tinha a sua Câmara, mas ela se inseria no contexto da Confederação das Associações. Então, já era uma visão de futuro, mas ainda na visão da atual diretoria, com um viés um pouco ousado. E a partir, então, da nova gestão, o presidente Mauro Samarco, ele nos pediu que tivéssemos uma condição de ter uma Câmara própria. E aí a gente vê que a Associação Comercial de Santos, com o histórico centenário que tem, com a importância que tem na nossa sociedade, realmente tinha que colocar à disposição da sociedade uma Câmara própria, que se movesse com a sua própria vontade. E, doutor Sérgio, como é estar à frente dessa nova função, dessa nova Câmara também? É uma experiência, porque a minha experiência profissional não me colocava diante da arbitragem, né? Eu tenho uma advocacia privada que não é de arbitragem, não é uma coisa, nem nas aulas, como professor também não atuo nesse ramo. Portanto, é um desafio pessoal. Mas a associação tem uma capacidade de pessoal muito boa. Os servidores, os colaboradores da associação são muito bons. Então, a gente vai ter essa ajuda e tenho certeza que nós iremos contemplar um futuro bastante exitoso daqui para frente. E já existem alguns planos, algumas questões para esses próximos dias, semestres, novo ano? Agora a gente vai fazer um chamamento para os associados, uma carta explicando, esclarecendo exatamente do que se trata, nos colocando à disposição para que nos contratos que se façam daqui para frente, essas cláusulas de arbitragem sejam inseridas já com a indicação da nossa Câmara, e vamos fazer um evento com uma explicação do que se trata na prática esse instrumento, e em seguida já começar a operar. Já tem na fila alguns pedidos de mediação, sim, e daqui para frente é só trabalhar mesmo, colocar para a sociedade que nós temos uma Câmara bastante atuante na cidade. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje o Dr. Sérgio Fernandes Marques, diretor jurídico da Associação Comercial de Santos. Dr. Sérgio, na prática, como funciona esse trabalho de arbitragem? Até para quem está assistindo, entender quando é usado, em quais caminhos são usados. Então, isso é importante. Para entender a sistemática, é preciso entender o começo. A arbitragem começa, primeiro, com a vontade dos litigantes de se submeterem a esse mecanismo. Portanto, nada é imposto. As pessoas, as empresas, só se submetem à justiça estatal. Se colocar diante de uma justiça privada, precisa nascer do interesse, do desejo. Como é que normalmente acontece? Ou já se contrata, portanto, duas empresas celebram um contrato, prestação de serviço, por exemplo, e já acordam nessa contratação uma cláusula que a gente chama de cláusula arbitral, cláusula de arbitragem. Nessa cláusula você já estabelece que se houver litígios, esse litígio será resolvido através da Câmara tal. Se você coloca já, inclusive, qual a Câmara, você já faz uma cláusula que a gente chama de cheia, ou seja, você já indica não só a vontade de se submeter à arbitragem, mas inclusive indica a corte que será usada para aquela solução. Uma outra possibilidade é, não havendo essa contratação, surgindo o litígio, as partes podem fazer o que a gente chama de compromisso arbitral, ou seja, mesmo que não tivessem contratado, agora surgiu o interesse e ambas, portanto, celebram um compromisso arbitral. Então, o primeiro passo é estabelecer, de alguma forma contratada, essa vontade mútua de se submeter à arbitragem. É tão boa a arbitragem
que a lei permite, é uma lei de 96, a lei permite que as partes, inclusive, determinem como se dará a solução, se por regras de direito ou se por regras de equidade. Ou seja, a gente pode estabelecer que, se surgir um litígio, a gente solucionará a questão usando regras positivas da lei. Mas a gente pode decidir também que usaremos critérios de mercado, portanto, regras de costume daquela área. Então, estamos falando de produção de plantação, produção de milho. Há muita peculiaridade. A gente pode solucionar o litígio diante dos costumes daquele tipo de mercado. Então, você viabiliza a solução desses litígios não apenas com regras de direito, mas com aquilo que se verifica na prática. Isso faz com que seja mais personalizado, muito, exatamente. Mais trabalhado. A gente foge de um juiz, e aqui não vai nenhuma crítica ao Poder Judiciário, mas os juízes de direito conhecem regras de direito, porque os advogados também conhecem regras de direito. Portanto, a solução estatal é sempre uma solução muito fechada dentro da lei. A arbitragem permite que você tenha muito mais proximidade às questões bem particulares, né? Você imagina o que seria a Petrobras discutindo com uma fornecedora da Holanda uma questão que envolva uma sonda submarina. Qual é a condição que um advogado comum ou um juiz tem para discutir uma questão que envolva uma sonda submarina de 800 milhões de dólares? Quer dizer, é preciso que quem se envolva nessa questão seja alguém que também conheça disso. Então, essa talvez seja a faceta mais importante, curiosa e importante da arbitragem, aproximar as partes de uma solução muito mais assertiva, muito mais pontual. A arbitragem, ela é conhecida no Brasil ou ela está em um crescimento? Como funciona essa parte? Eu te falei que a lei é de 96, portanto então, já não é uma coisa nova, né? Desde... Mas ela sofreu sempre muita resistência. As faculdades resistem a colocar isso nos seus currículos, e é uma matéria interessante. Os advogados também não gostam muito da ideia de arbitragem porque se vêem fora, e esse é um erro. O advogado tem que se ver dentro da arbitragem e não fora. É óbvio que para isso precisa se preparar, precisa estudar, e na faculdade não o preparou, portanto é para ele algo muito complicado ainda, mas é possível se inteirar e é possível ter isso como um mercado. Os advogados não podem achar que isso é alguma coisa fora do mundo deles, não, é dentro do mundo deles. Então, me parece que há ainda uma certa resistência, apesar de ser uma lei antiga. E olha que curiosidade, quando a lei surgiu, houve muitas ações judiciais, inclusive no Supremo, que diziam que a lei era inconstitucional. Por quê? Tem uma curiosidade. Esta lei define que a sentença arbitral, portanto, a solução da arbitragem, ela tem força de sentença judicial. Inclusive, ela é executável como uma sentença de um juiz. E muitos entendiam que esta lei seria inconstitucional porque alijaria o poder judiciário. E a Constituição tem uma regra constitucional que diz que ninguém pode ser alijado da jurisdição. Você tem o direito de acessar a jurisdição. E, na verdade, o que o Supremo decidiu é que ninguém está tendo limitado o seu direito. Foi uma escolha deliberada, uma escolha de vontade, portanto, você podendo dizer não à arbitragem, você disse sim. Não há nada que seja inconstitucional. E aí, portanto, a lei ganhou força. Com o passar do tempo, a gente começou a melhorar isso. E melhoramos muito quando o novo Código veio em 2016. O novo Código, ele se embasou na mediação, na conciliação. Ou seja, embora não necessariamente não fale de arbitragem, ele trouxe outros dois modelos muito próximos daquilo que é arbitragem, ou seja, saiu um pouco do Poder Judiciário. A conciliação é, nós dois resolvemos nosso problema. A mediação é, um terceiro nos ajuda a solucionar o problema. Você perceba que o Estado não está se interferindo tanto. Sim. E a arbitragem é isso também. Então, a gente teve, a partir do Código de Processo Civil novo, me parece que um incremento dessa ideia de que o Estado não necessariamente é o único cara que resolva problemas. Doutor Sérgio, existe um tempo mínimo para essa resolução de problemas quando a gente entra na arbitragem? Não. A lei não estabelece períodos. Tá. Inclusive, o processamento de uma causa arbitral, ela não necessariamente são regras legais. O árbitro e as partes podem estabelecer um rito, diferente da justiça, porque na justiça quem manda é uma coisa chamada código. Você tem que cumprir os prazos do código, os atos do código. Na arbitragem, há muito mais flexibilidade. Portanto, os litigantes e o árbitro podem escolher um rito que não seja necessariamente muito fechado, uma coisa mais liberal, mas sempre com garantia da ampla defesa, do contraditório. Então, são respeitados os direitos fundamentais, mas com uma
uma flexibilidade maior. E quais são os efeitos na prática de uma empresa que contrata esse trabalho de arbitragem ou da Câmara de Arbitragem, pontuando, por exemplo, a Associação Comercial de Santos? Eu acho que as empresas terão na arbitragem talvez alguns fatores que devam servir para orientar a solução delas, a posição de aderir ou não. A celeridade me parece que é um fator que é indiscutível. Eu não estou dizendo que será sempre urgente e rápida a decisão arbitral, porque há demandas muito peculiares que também vão ensejar prova, eventualmente perícias. Então, é uma rapidez que não necessariamente no caso concreto será de dias ou de meses, mas muito provavelmente será menor o tempo do que uma ação judicial. O processo judicial, por ser muito fechadinho, ele tem prazos muito retos e inflexíveis. Na justiça, no tribunal arbitral, você consegue com uma maior flexibilização. Então, acho que a celeridade. E a outra que você já mesmo mencionou, a especificidade. A gente consegue ter uma solução muito mais próxima de uma realidade que envolve aquelas empresas especificamente. Nós falamos muito sobre solução aqui, né? A gente não fala sobre métodos diferentes, é tudo focado na solução dessas partes. Exato, é isso. E o árbitro, inclusive, ele vai chamar as partes, os litigantes, para entenderem qual vai ser o método. Se vai ser um método apenas de direito, inclusive é possível estabelecer que a solução se dará por regras de direito estrangeiro. Eu posso solucionar um caso no Brasil de arbitragem usando um modelo jurídico estrangeiro. Por quê? Porque pode ser que o Brasil, naquele pedaço de mercado, não esteja ainda com legislação a ponto de bala, não seja... Então, a gente usa... Então, o método de gerar solução, por ser flexível, ele muito provavelmente estará mais perto de uma realidade, de uma certeza de quem tem o direito, de como é esse direito, do que uma ação judicial genérica. Muito obrigado. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje o Dr. Sérgio Fernandes Marques, diretor jurídico da Associação Comercial de Santos. E nós estávamos falando sobre os efeitos da arbitragem no dia a dia das empresas. E agora, se uma empresa quer contratar esse serviço da Câmara de Arbitragem, qualquer empresa pode contratar? Pequena, média, grande? Ótima pergunta para a gente esclarecer de fato, porque eu considero esse nosso assunto uma prestação de serviço. É óbvio que a gente está dentro desse ambiente da associação comercial, num programa da associação comercial, mas ela é uma prestadora de serviço à sociedade santista. A Câmara de Arbitragem não está só disponível para os associados da ACS. Ela é uma Câmara disponível para qualquer empresa, em qualquer lugar, não precisa nem territorialmente estar na região metropolitana. A nossa ideia é qualificar de tal modo a nossa Câmara que ela sirva de paradigma para qualquer empresa do Brasil. Portanto, a gente pode ter a ACS a Câmara da ACS como Câmara Arbitral por uma contratação de 2 empresas da Bahia. Então, o nosso público, prioritariamente, que é o público da região metropolitana, precisa saber que a nossa Câmara de Arbitragem, de Mediação e Arbitragem, o nome é Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de Santos, ela está absolutamente à disposição de qualquer empresa. E até vou te fazer um mito. Muitas empresas falam, a arbitragem não é para mim, porque é uma coisa... Absolutamente não. A arbitragem é um modelo de solução de conflito para pequenas, médias, micro, grandes empresas, porque ela é igualzinho a qualquer solução de conflito. Quer dizer, o custo, inclusive, ele é variável. Nós temos uma tabela de custas que varia da mesma forma que o Poder Judiciário varia. Lá no Poder Judiciário, você também paga custas para entrar com o processo. E essas custas variam de acordo com o valor da causa. Nós também temos isso na nossa Câmara. Então, uma causa pequena terá custas reduzidas. Portanto, a gente tem esse chamamento. Venham conhecer o que se trata, né? Tenham na Câmara de Arbitragem da Associação Comercial um parceiro importante para que a gente tenha, pelo menos como alternativa do Poder Judiciário, pelo menos conhecer. Então, as pequenas empresas também terão à disposição, porque o custo é compatível com isso. E vocês, antes de ter a Câmara própria, vocês estavam na do Conselho, certo? Das associações. Exatamente. A gente ingressou nesse convênio e, portanto, a Câmara de Santos passou a era um polo de uma Câmara nacional, que é a Câmara do Conselho das Associações Comerciais,
Mas foi quando a gente percebeu que, de um lado, são basicamente dois problemas. O primeiro é que não ser sua te coloca sempre a reboque da solução dos outros. Portanto, o que os outros entendiam como prioridade, você tinha que entender, mesmo que você entendesse que naquele momento não era. Então, tirava um pouco da nossa autonomia. E a segunda é perceber que a Associação Comercial de Santos, ela tem capacidade, ela tem credibilidade, história suficientes para ter essa engenharia própria, para ter uma Câmara própria e com sucesso. Então, não há por que ter receios numa entidade secular como a associação, que conta com o apoio da grande parte do empresariado do comércio santista da região, que tem um portfólio de serviços prestados e que estão sendo prestados de caráter nacional reconhecidamente. Então, não havia por que não apostar na associação como a gestora da sua própria Câmara. E esse dia a dia fez com que vocês tivessem ainda mais experiência e talvez até um diferencial com o que vocês viam. Sem dúvida. A gente, o dia a dia, ter vivenciado o dia a dia de uma Câmara, ainda que sendo polo, tinha uma gestão, a gente tinha gestão, nós tivemos treinamento dos nossos colaboradores, então isso a gente aproveitou. Então, os nossos colaboradores já foram treinados no modelo antigo, que mesmo sendo a gestão atual, o modelo de processamento é o mesmo. Quer dizer, a parte de secretaria, ela está absolutamente pronta, porque o treinamento já houve. Então, de fato, é arregaçar as mangas, chamar o público, chamar as empresas, chamar os empresários e colocar à disposição todo esse acervo que a associação pode prestar. Doutor Sérgio, e sendo até um pouco repetitiva, mas aproveitando para quem começou a assistir o programa agora, se interessou pelo assunto, como eles podem entrar em contato com você, com a Câmara? Lógico, a gente pode, no site da Associação Comercial, nós temos um link que nos encaminha direto para a Câmara de Arbitragem. Então, lá nós temos os modelos de cláusula, nós temos o nosso quadro de especialistas, que só cresce, porque a gente vai incorporando profissionais da região, né? Então a gente vai tentar dar uma visão muito próxima do porto e do setor de café, para fazer com que a nossa Câmara tenha uma certa especialidade nesses dois mercados que são muito próprios da nossa região. Lá nós vamos ter o regulamento da arbitragem, o regulamento da mediação, a tabela de custas da arbitragem, a tabela de custos da mediação e o e-mail que você pode solicitar informações e a Secretaria da Câmara nos encaminha imediatamente para que a gente possa entrar em contato para solucionar algum problema. E logo nós teremos esse evento e aí o convite é geral para que todos participem e fiquem conhecendo a Câmara. Já temos uma data? Não temos, nós estamos agora em vias de fazer A associação teve recentemente um grande evento de educação, né, que tomou um pouco o tempo de todos os colaboradores. Mas o próximo passo agora é, em breve, fazer o lançamento formal. Já está no site, a Câmara já está funcionando, portanto, nós temos a formalidade pronta, mas esse lançamento oficial, em breve, você vai dizer aqui qual será. É só ficar de olho no site da Associação Comercial de Santos. Exatamente. E, doutor, você comentou sobre um time de especialistas. Isso. Então, não é só você, existe um time que te acompanha. Eu sou o que pode se chamar de coordenador da Câmara, mas nós temos os árbitros, que a gente chama de especialistas. Ou seja, nós temos um quadro de pessoas no Brasil inteiro capacitadas para resolver esses conflitos. Então, na medida em que as demandas de arbitragem vão surgindo, a gente vai chamando os litigantes e vai oferecendo esse portfólio de especialistas. Então, se o problema é de café, nós temos especialistas de café. Se o problema é industrial, nós temos engenheiros. Os especialistas, portanto, são essas pessoas que vão ser os árbitros a julgarem essas questões. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim, porque esse assunto é uma prestação de serviços. Para quem não conhece, é um ramo muito interessante de entender e gostaríamos agora de saber a sua relação com a Associação Comercial de Santos. Então, eu sou advogado, né? Advogado particular, advogado privado, e recebi um convite muito gentil e que tenho muita honra de ter recebido do presidente São Marco, do presidente Mauro, para acompanhar a diretoria, assessorando na parte jurídica e desde o começo da gestão. Estamos aí acompanhando essa gestão que é de diretores extremamente atuantes, que doam parte valiosa do seu tempo para fazer a associação comercial cada vez mais pujante.
Muito obrigada, doutor Sérgio, em nome da Associação Comercial. É uma honra ter você aqui com a gente mais uma vez e até um próximo momento. Muito obrigado pela gentileza. Fique com Deus. Até mais, pessoal. Até o próximo Acesse na TV.